Ok, bom dia a todos, toda a nossa cybersanga. Estão acertando os últimos detalhes. Então, bom dia, saudações a todos, especialmente feliz ano novo a todos. Hoje eu estou muito feliz e honrado de ter convidados muito especiais, convidadas Swati Chakravarti e Kia Sher. Ambas estão comigo aqui. Então, primeiro eu gostaria de dizer algumas palavras sobre perdão e sobre por que eu comecei a pensar sobre a importância disso. É claro, perdão é uma prática espiritual muito importante. Creio que em todas as tradições espirituais, quando nós estamos treinando em meditação e nas práticas, isso é algo que nós sempre aprendemos, nós rezamos, aprendemos a perdoar. Mas perdão também é uma coisa muito difícil para muitas pessoas. E eu também penso que o que quer que aconteça com a vida de alguém e como as pessoas perdoam ou não perdoam, num certo sentido é muito pessoal. Eu sinto que ninguém deveria dizer para outra pessoa que a pessoa deveria perdoar ou não, deveria fazer ou não, porque é muito pessoal. E, bom, é assim que é para todo mundo. Mas eu sinto que é muito importante a gente saber o que acontece ao nosso redor. Por exemplo, quando a minha esposa estava assistindo esse documentário belo, quando ela estava assistindo, eu sentei com ela e assisti um pouco também. Eu vi que ela estava em prantos. Então, naquela época eu estava um pouco ocupado, naquela época ia assistir depois. E aí eu fiquei muito emocionado, muitas lágrimas. E é muito importante que todo mundo deveria assistir isso, independente da sua trajetória, assim, de estar a caminho de perdoar alguém ou não, porque quais são as histórias deles é muito pessoal. Mas eu acho que pelo menos eles poderiam assistir esse filme e ver que é possível. É possível de ir além do ódio. Ir além de um senso de diferenças, seja de política, religião, ideologias, ou que as pessoas fizeram a você, quais são as situações políticas, guerras, enfim, tudo. Sempre há a possibilidade, como a humanidade, como uma unidade, é sempre possível transcender todas as diferenças, todos os sentimentos, emoções e a escuridão e encontrar um lugar mais pacífico em si mesmos. Eu sinto que essa mensagem é realmente importante. Então eu fico muito feliz que a Swati e a Kia aceitaram o convite, né? A gente também tentou convidar outras pessoas, mas eles não puderam participar, mas eu estou muito feliz. Esse documentário, acho que todo mundo conhece American, ou qualquer que seja o nome, eu não sei exatamente, que produziu o filme. E aí tem essa história muito especial, e eu fiquei muito tocado também. Esse filme de 2008, certo? Quando a Kia me ligou e falou que nós poderíamos nos encontrar, e aí a gente conversou, e ela me contou a história dela, e eu fiquei muito, muito tocado por como ela estava processando essa dor, e como você estava tentando ir além, e você estava também tentando ter uma sensação de qual era a missão da sua vida. Eu fiquei muito tocado, inspirado. Então, eu não vou tomar muito tempo. Então eu gostaria de convidar a Swati para falar um pouco sobre o que te inspirou a fazer esse documentário, assim, no nível pessoal mesmo. Então, por favor, dou boas-vindas a você, Swati. Muito obrigada.
Um namastê caloroso para todos vocês que estão nesse Facebook Live. Eu me sinto muito humilde, muito grata de poder falar com todos vocês sobre o meu filme. Vai além da imaginação, assim, o sonho de toda pessoa que faz um filme. A pessoa tem esse sonho de poder estar cara a cara, né? É o que Urubaru significa, né? Então, eu me sinto muito abençoado de ter essa oportunidade de poder falar sobre o meu filme com uma audiência tão especial. Então, em suma, para quem não teve a oportunidade de assistir, meu filme em inglês significa de onde vem a luz. Rubaru Roshni significa cara a cara com a luz, né? Ele trata de assassinatos que aconteceram em 3 décadas na Índia, nos anos 80, 90 e 2000. E cada um desses assassinatos tinha um plano de fundo sociopolítico. Mas o filme é sobre o que acontece com aqueles que são deixados para trás quando uma família é rompida, né, pela violência, e o que acontece com aquele que faz o assassinato. Em 2 das histórias, as pessoas que tiraram a vida das pessoas tiveram a oportunidade de encontrar os membros da família com aqueles a quem eles causaram sofrimento. E na terceira história, como a pessoa que cometeu o assassinato não está mais entre nós, o foco é o que acontece com a pessoa que encarou uma perda tão imensa. Em todas essas histórias, o filme tenta explorar violência e perdão, que são tão, enfim, são conectados com rostos, mas você vê por meio dessa história que o amor e o perdão crescem a partir de um ato de uma violência extrema. A Kia, que está aqui com a gente, é um personagem muito importante desse filme. Para falar muito rapidamente, a minha jornada com esse filme começou quando, no ano 2015, eu tinha terminado de trabalhar em uma série de 4 anos na televisão sobre assuntos sociais. Ela diz o nome em hindi, e eu estava realmente me questionando sobre o que eu queria fazer com a minha vida a seguir. Eu estava muito perturbada com o ciclo de violência que eu estava vendo crescer ao meu redor, não apenas, principalmente ao meu redor, né? E eu via pessoas querendo se vingar de coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. Deus sabe quem fez o que com quem, né? E havia esse ciclo de violência, e eu via as pessoas arruinando suas vidas no presente por causa disso. Eu estava muito deprimida com o que eu via acontecendo ao meu redor. Eu queria alguma luz, assim. E aí eu li sobre algumas histórias de perdão no jornal. E eu achei que era impossível que essas histórias fossem verdadeiras. Eu fiquei muito cética, assim. Eu entrei nos meus sapatos de jornalista e eu quis investigar o que realmente aconteceu nessas histórias. Porque se tem um tiquinho de verdade nessas histórias, sobre isso que veio a mim, isso é uma oportunidade, uma missão, assim. Eu teria que fazer um filme sobre isso. E aí, quando eu comecei a investigar, eu descobri que essas histórias eram exatamente verdadeiras. Porque eu tinha lido muito pouco, né? Então, quando eu comecei a encontrar as pessoas que eram os personagens dessas histórias, eram pessoas reais. Isso eu comecei a entender um pouco mais sobre a vida humana e as qualidades humanas. Eu comecei a refletir sobre a minha própria vida, porque a verdade seja dita. Nesse exato momento em que eu estava tão preocupada com a violência que acontecia ao meu redor, dentro do meu próprio coração também tinha uma violência crescendo. Eu estava com muita raiva com uma pessoa que havia machucado uma pessoa que era muito próxima de mim. E eu tinha também o desejo de me vingar. Eu estava planejando a minha vingança. E foi nesse momento em que esse filme veio a mim. E aí, sim, os milagres começaram a acontecer, né?
os recursos apareceram, a equipe apareceu, se juntaram. E eu comecei a trabalhar nisso, né? E eu vi que as pessoas que entram nesse lugar de ser um assassino, poderia ter sido eu, poderia ter sido qualquer um de nós. Então eu comecei a soltar o meu julgamento. Eu comecei a soltar meu hábito, a minha criação dessa pessoa como uma outra. Eu comecei a soltar essa visão meio voyeurística. E eu percebi, eu reconhecer que eu tinha tudo isso dentro de mim também. Então, para mim, fazer esse filme não foi apenas um grande privilégio, mas foi também uma jornada de mudança, uma jornada de redenção. Então, essas são apenas algumas das coisas que eu gostaria de compartilhar. Então, muito obrigado. Eu gostaria que se você pudesse falar um pouco sobre a história de um membro do Congresso na Índia, a Wantika, a pequena, a menina cujos pais foram assassinados, né, atirados. E aí depois de 17 anos, ela encontrou o assassino dos seus pais. Mas no começo, quando ela estava crescendo, dá para ver que ela estava com muita raiva, né? Ela queria matar, né, o assassino dos seus pais, dos dois pais, quando ela era raiva, devido a tanta raiva que tinha nela. E mais tarde, eu não sei o que aconteceu. Quando eles se encontraram, né, pela primeira vez e depois a segunda vez, e aí ela tomou a iniciativa de soltar. Ele estava condenado à prisão perpétua, né? E ela tomou a iniciativa de ajudar para que ele pudesse sair. E uma coisa que ela disse realmente ficou comigo, que ela disse: uma criança já perdeu os pais dela, e eu não quero que outros pais, né, percam o seu filho. Isso não vai levar a lugar nenhum. Então, e aí ela fez esse movimento para que ele saísse da prisão. Se você puder falar um pouquinho sobre, para a audiência saber um pouquinho dessa primeira história. Sim, com certeza. A primeira história, ela é sobre uma confusão política que aconteceu, né, nos anos 80. O contexto é que o estado de Punjab na Índia estava, por uma série de motivos, surgiu o movimento Khalistani lá, que era um movimento grande que estava acontecendo, e muitas coisas que foram feitas erradas pelo Estado, pela polícia, pelas Forças Armadas, e também pelas pessoas do movimento Khalistani também, estavam também fazendo atos de violência, então havia violência dos dois lados. E o que aconteceu naquele contexto é que havia muitas pessoas jovens que, apesar de não necessariamente acreditarem em pensamentos radicais, mas foram levadas a ações radicais porque uma coisa que tinha acontecido é que tinha acontecido o assassinato da primeira-ministra Indira Gandhi, que estava atacando nesses grupos, e houve um ataque a um templo sagrado dos Sikhs. Então isso inflamou as paixões imensamente, enormemente. A Indira Gandhi foi assassinada pelos seus próprios seguranças, que eram Sikhs. E aí o que aconteceu em seguida é que houve assassinatos em massa dos Sikhs. Centenas, talvez milhares de Sikhs. Primeiramente em Delhi, mas aí também em outras partes do país. E muitos deles foram levados para campos de concentração. E aí havia um homem, um jovem, que era
ele era uma pessoa brilhante, ele era medalhista de ouro, ele estava estudando ciências da agricultura, ele ia fazer um PhD nos Estados Unidos. E aí, quando ele visitou os campos de refugiados e viu o que estava acontecendo na comunidade, ele jurou vingança. E havia um número de pessoas políticas que eram consideradas responsáveis por aquela violência. E aí ele, com alguns de seus compatriotas, decidiu atacar um líder político muito proeminente. E aí, quando isso aconteceu, a sua esposa interveio, né? E aí ele e a esposa foram assassinadas. E eles tinham uma filha. E ela cresceu com muita vontade de se vingar. Quando ela estava me contando a história, ela realmente queria, no mínimo, que eles ficassem atrás das grades o resto da vida, ou que sofressem, ou que fossem mortos, ou se machucassem, né? Quem matou os pais. E aí eles se encontraram 17 anos depois. E aí ela diz, o que me chamou a atenção é que quem a pessoa era não tinha nada a ver com a imagem do assassino que ela tinha em mente. Às vezes o que a pessoa imagina não é de modo algum congruente com a pessoa real. A imagem que a gente tem em mente e a realidade, como de fato é, às vezes tem uma distância muito grande. Você vê, nossa, minha imaginação era uma coisa muito diferente. Ela era um ser humano, e ela encontrou os pais deles, e os pais deles estavam chorando. Ela sabia como era a dor de perder os pais. E ali ela viu a dor de como eram os pais perder um filho. Porque ela chorava todo dia pelo pai e pela mãe dela. E ela viu esses pais também chorando. E aí ela passou a se dedicar a lutar pela remissão da sentença dele. Então foi uma jornada incrível, que foi de um lado de querer vingar o assassinato dos pais, para 20 anos depois, quando ela se encontrar para eles. E depois eles já tinham se encontrado, né, antes do documentário. E aí quando eles tinham se encontrado uma vez antes, 2 vezes, e aí depois eles se encontraram. E aí foi uma reunião, assim, maravilhosa. Dessa vez estavam os filhos envolvidos e marido, mulher. E aí eles se encontraram, assim, encontraram as famílias todas. E foi uma celebração massiva, assim. Foi como a volta para casa de uma pessoa amada. Maravilhoso, muito obrigado. Eu acho que para todos nós da audiência, eu acho que, num certo sentido, é maravilhoso a gente poder refletir sobre essa história. E eu só poderia recomendar realmente que as pessoas assistissem o filme. Nos Estados Unidos, as pessoas podem ver pelo Netflix, mas em alguns outros países está sendo um pouco difícil para as pessoas, né, não ter o acesso ao filme. Você acha qual é a possibilidade desse acesso aumentar no futuro? Como uma criadora de filmes, eu não tenho o privilégio nem de saber em que país eles estão liberando os filmes. Então, quando as pessoas conseguem ver, aí que eu fico sabendo. Então, as pessoas no Ocidente, se vocês puderem assistir, eu vou ficar muito feliz de ver. Por favor, escrevam para Netflix e solicitem que eles mostrem no seu país. Mas como vocês sabem, a internet é um lugar maravilhoso e tem esse lugar maravilhoso chamado Torrent. Então você pode procurar o filme lá. Apenas para nossa audiência, às vezes na nossa vida, todos nós temos histórias. Você tem histórias, alguma outra pessoa tem histórias. Talvez nesse exato momento você esteja com bastante raiva de alguém, algo que alguém disse. Ou você ouviu falar que alguém falou alguma coisa e fez alguma coisa. E a gente pode manter uma sensação de uma raiva muito grande. E até processar essa emoção e perdoar alguém
pode parecer muito difícil. Pode parecer que eles fizeram alguma coisa incrível, horrível. Mas se você comparar o que eles fizeram com você, comparando com a história que você está contando, por exemplo, olha essa história, que os dois pais foram mortos na frente delas e ela teve que carregar essa raiva. Isso moldou a personalidade dela totalmente, fez com que ela fosse uma pessoa totalmente diferente. E é claro, como a Swati disse, o que se formou na mente dela, e depois ela viu que era uma pessoa, eram seres humanos. Quando você olha para essa história, comparando com a sua história, qualquer que seja a sua história, eu só encorajaria as pessoas a compararem, porque as pessoas conseguem perdoar algo assim. Às vezes a nossa história não é tão grande assim. E claramente, perdão não é, a questão do perdão não é simplesmente perdoar alguém. É o que diz é o que diz no documentário. Perdão, às vezes a questão não é soltar alguém, é estar livre dessa dor dentro de nós mesmos também. Tem também o interesse pessoal também, assim, podemos transcender nós mesmos. Isso é algo que talvez a nossa audiência possa contemplar sobre isso também. Eu gostaria de ter isso é o que dá para fazer também com um pouco de silêncio, com a meditação também. Antes da gente ir para a próxima história, então agora a Swati pode descansar um pouco agora, e aí eu vou convidar a Kia, caso você queira compartilhar a sua história também. Ok, obrigado. Sim, foi bastante irônico. O meu marido e minha filha tinham ido para a Índia para honrar as tradições sagradas lá. E eles também tinham aprendido formas de meditação com pessoas da Índia, então haviam grupos que ofereciam programas noturnos de meditação com os professores dele que tinham estudado na Índia, em Ganeshpuri, por 12 anos. Então, foi essa viagem especial que eles estavam fazendo. A minha filha tinha 13 anos e ela foi financiada para ir como parte de uma experiência educacional. Enquanto isso, eu fui para a Flórida visitar meu filho, meus 2 filhos. Era dia de ação de graças nos Estados Unidos. E aí, numa tarde, enquanto eu estava fazendo chá, eu ia assistir a Oprah Winfrey, o programa dela com a minha mãe, e aí o telefone tocou, e era o administrador da Fundação Synchronicity. E aí ele falou para Kia, liga a notícia, houve um ataque terrorista. E aí eu fiquei em choque, não pode ser. Ele disse, bom, desculpa, eu preciso ir. Então, era uma mulher, na verdade. Ela disse, bom, tem que ir. Ela não conseguia falar. A gente viu o Taj Mahal, enfim, com fumaça saindo. A gente achou que talvez tenha sido um engano, que não tivesse sido no lugar em que eles estavam. Mas então nós descobrimos que, de fato, a gente ficou sabendo que tinha terroristas em todo o sul de Mumbai. E 10 deles tinham ido para vários lugares. Então a gente ligou, bom, todo mundo no nosso grupo foi encontrado. Todos eles ou estão no seu quarto, ou alguns conseguiram fugir do hotel, mas o Alan e a filha estavam sumidos, né? Então eles podiam estar lá ou no restaurante, mas eles estavam sumidos. Então meu filho automaticamente postou a foto deles, porque ele pensou, bom, talvez eles estão inconscientes, ou talvez não tenham identidades, talvez eles estejam no hospital. Mas foi só as fotos aparecerem, pai e filha sumindo, que começou a chegar um grande fluxo amoroso de e-mails, assim, vindo de todos os lugares do mundo. Os seres humanos realmente são criaturas compassivas, amorosas, e a resposta imediata foi: vamos rezar por essas pessoas.
Então, e aí nós contatamos o Departamento do Estado e era amanhã de sexta e 2 dias depois eu recebi uma ligação 6 da manhã dizendo eu sinto muito dizer que o seu marido e a sua filha foram mortos a tiros e eu não podia acreditar. Então, obviamente, nós ficamos em um estado de choque, de descrença, foi surreal. Então, eu fiquei simplesmente sentada no sofá, olhando o que aconteceu depois, né? E eles mostraram a foto do Ajmal Kasab segurando o AK-47 na estação de trem. Ele era um homem jovem, da mesma idade do meu filho, Adam, que estava lá. E eu senti essa voz interna dizendo: perdoe-os, eles não sabem o que eles estão fazendo. E eu falei isso para minha família, eu disse isso em voz alta, e eles disseram: não sei como eu vou conseguir perdoá-los. E eu disse: olha, tem muito ódio já, a gente precisa enviar amor, que é o que está em falta, a gente precisa enviar compaixão. Isso veio direto do meu coração, porque o meu coração estava quebrado e aberto. Isso surgiu como uma verdade. E aí eu tive que depois descobrir o que isso realmente significava, mas eu tive que fazer essa escolha. Esse é o poder do perdão. Isso foi a escolha de amar. Bom, passaram alguns dias depois e eu te ouvi dizer no documentário, né, que nos dias seguintes você estava esperando que pelo menos a Naomi pudesse estar segura, porque você já tinha ouvido, né, que ele tinha recebido um tiro, né? Eu ouvi que ele tinha tomado um tiro na cabeça. A gente tinha uma esperança, porque acontece às vezes das pessoas poderem se recuperar desse tipo de situação, né? Eu esperava que a Naomi podia ter se escondido em algum lugar, né? Então foi quando eu vi que realmente eram, nossa, os dois. Foi realmente inconcebível. Mas isso é o que aconteceu. Então é um longo processo de aceitar essa realidade e tentar trazer algo assim que possa em algum momento prevenir qualquer tipo de dano e de violência. Porque a gente vê que do que as pessoas realmente são feitas e do que elas esquecem, as pessoas esquecem quem elas são e aí elas se tornam capazes de causar esses danos e aí elas se tornam terroristas. Que eu sei que desde 2010 você voltou para a Índia, né? Regularmente. Você fez seminário lá e tentou fazer muito trabalho social, muitos programas educacionais. Eu lembro que no documentário tinha essa família iraniana que te enviando uma carta. Parece que essa carta teve um grande impacto em você. Uma fagulha assim que, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Não que isso vá, enfim, resolver os meus sentimentos, mas eu preciso fazer algo bom para o mundo. Essa fundação Synchronicity, né, tinha esse site. Então, quando foi noticiado que, de fato, Alan e Naomi tinham sido, de fato, mortos, então as pessoas mandavam todos esses e-mails para o site. Então, não é interessante que depois do que aconteceu nos Estados Unidos e agora o que está acontecendo no Irã, né? E eu tinha dito para o meu pai, a gente tem que lembrar a mensagem que a gente recebeu, nós enviamos o nosso amor, nossas preces, o nosso apoio. Nós não conhecemos Alan e Naomi, mas nós os amamos. E aí eles falaram, da sua família iraniana. Uau, meu Deus. Isso são pessoas que eu nunca vou encontrar. Mas eles
Eles separaram um tempo para mandar essa mensagem do coração para um desconhecido, para alguém que eles nunca vão encontrar. E separaram um tempo para expressar isso. Então, nossa, é isso que a gente precisa manter, continuar acontecendo, né? E trazer isso para frente das nossas ações. E a gente esquece que há essas pequenas maneiras na nossa vida. Será que a gente pode perdoar, né, e continuar amando com a cabeça em pé? Eu lembro você dizendo no comentário, houve um momento que você estava se questionando, eu não sei o que é perdão. E aí você começou a se perguntar, o que pode ser o perdão, né? Então, talvez toda a ideia do perdão, o que isso realmente significa? Ou o que significou para você? Eu não sei se você chegou em algum momento a sentir raiva e estar triste, né? Com certeza. Como foi o processo de, a partir disso, né, relacionar assim com esses assassinos, as pessoas que cometeram assassinato, né, e essa coisa, e ver que, olha, tinha a idade do meu filho. Eu não sei se isso gerou algum senso de uma humanidade básica, de uma unidade básica, para além do fato de que algum deles tinha matado. Como foi esse processo, assim, de partir disso, né? E a partir disso conseguir fazer um trabalho humanitário, e conseguir não só um processo de ir além disso, mas de fazer surgir a partir disso algo muito positivo, algo muito útil para os outros. Eu acho que a gente pode ver, né, o que se mostrou a partir das histórias é que o perdão não vem de um lugar de julgamento, não vem de um lugar de separação. Não vem de um lugar que nós estamos julgando e aí a partir desse lugar nós vamos ter que perdoá-los. Perdão vem de encontrar um lugar de conexão humana no qual nós possamos estar em paz e abrir espaço para outras coisas acontecerem. A gente pode simultaneamente estar triste, sentir muita tristeza e também sentir um amor pela vida mesmo, porque a vida é sagrada. Quando isso aconteceu, eu percebi que ela pode desaparecer tão rápido. A vida deles foi tirada, né, tão rápido que eu não posso mais... Eu não tenho mais como levar uma vida normal, né? Então eu sou compelida no nome deles, continuar e manter o amor vivo, né? Então eu penso neles como uma ponte, né? É o poder da escolha. Acho que fazer a escolha pelo amor. E nós estamos tentando reeducar as pessoas para que elas consigam encontrar o perdão na vida delas. Tem muitas coisas a serem perdoadas no dia a dia mesmo. Isso é uma prática espiritual, né? Se você fizer só isso, você também não iria encontrar paz interna também? Se você apenas tomasse o perdão como prática, se você pensasse apenas, bom, o que eu vou perdoar hoje? Quem eu vou perdoar hoje? E ok, realmente fizesse isso. Ok, isso é uma prática poderosa, né? Eu sei que você estava fazendo também projetos educacionais. Acho que seria útil você compartilhar um pouco do que você estava fazendo na Índia, né? Bom, eram pequenos passos. E isso nos mostrou que havia um campo fértil para plantar sementes de perdão e de paz e de criar educação que pudesse incorporar essas conversas e compreensão, colocar isso no nosso sistema educacional e nos nossos negócios, na maneira pela qual nós governamos. Nós mostramos que as pessoas respondem a isso e que são responsivas a isso. Isso faz diferença.
ajuda, por exemplo, a polícia a administrar o estresse pelo qual eles passam. E eles viram, nossa, isso realmente nos abriu espaço para espaços positivos, né? Foi uma coisa radical para eles poderem ser preenchidos por pensamentos positivos. E eles viram que eles se sentiram bem com isso, que isso os trouxe paz. Eu acho que o que é interessante é que na Nova Zelândia tem uma escola lá, e eles estão usando também os meus programas no México também. E eu estou criando um livro também para poder expandir cada um desses projetos, né? Então acho que é uma questão de conseguir reavivar tudo isso. Depois que a gente fez o filme, eu fiquei mais quieta, né? Então eu não tenho feito muita coisa, exceto me manter em contato com pessoas maravilhosas, assim como vocês. Porque tem muita coisa a compartilhar e eu realmente estou comprometido a fazer isso. Então, na nossa audiência, eu espero que as pessoas estejam se conectando profundamente, né, com o que você tem a dizer. Na nossa vida, às vezes, com as coisas que acontecem com a gente pode sentir o impulso de ter revanche, sentir raiva. Acho que uma coisa que na entrevista, né, um rapaz estava falando no filme, a negatividade ela não vai trazer uma melhoria, né? A luz ela traz melhorias. Então, é muito melhor a luz do que a escuridão. É muito melhor ter a luz na escuridão do que ter escuridão na escuridão. Isso é um ponto importante também, que sentir raiva e querer revanche, eu acho que é uma resposta humana normal. Isso não precisa ser descartado. A gente não precisa agir com base nisso. A gente pode se perguntar: qual vai ser o resultado disso? Eu gosto de me sentir assim? Como eu vou me sentir com o resultado? Então, isso se resume a: eu posso ter esses sentimentos, mas talvez haja um outro caminho. Então, a gente pode tentar uma coisa, né? Tem algumas coisas que estão surgindo agora, por exemplo, justiça restaurativa. Eu acho que é um pouco o que aconteceu no filme também. Você mostrava as pessoas se encontrando, as pessoas se conhecerem. Isso foi a coisa mais poderosa, as pessoas se conhecerem como seres humanos. Isso produziu transformações. E se isso pudesse acontecer, por exemplo, nas prisões, né? Enfim, muita coisa pode acontecer, mas muita coisa boa pode acontecer quando a gente escolhe o perdão. Eu vejo que o perdão é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes a questão é ver que há opções, que há possibilidades de trazer luz, né, para as situações. Então essas histórias mostram que há maneiras diferentes, formas diferentes de transcender e que podem trazer mais propósito para a nossa vida, mais luz para a sociedade. E eu acho que esse filme é muito inspirador nisso. Eu quero voltar a você, Swati. Se você puder comentar a terceira história. A terceira história, ela aconteceu por volta de 2015. Não, ela aconteceu nos anos 90. Essa é a história que aconteceu entre banqueiros e grupos com ideias diferentes. E eles mataram essa irmã religiosa, né? E aí tem a descrição das irmãs mais jovens, né, religiosas, lidando com o sofrimento delas. E elas diziam, elas estavam... ela sentia que ela estava passando por um câncer também, e ela dizia: eu não me sinto capaz agora de encontrar quem matou a minha irmã, mas eu estou rezando, eu estou irradiando, e quando eu puder eu vou visitar. E depois ela visitou, e aí, como pela tradição religiosa, pela tradição indiana, né, ele se tornou como se fosse um irmão, né, como se fosse uma história bonita, né. Essa história acontece em Madhya Pradesh, na Índia Central.
Aconteceu nos anos 90, em uma vila. E a protagonista da história não está mais entre nós, é uma Rani Maria. Rani Maria era não só uma freira, ela também organizava os pobres. Ela ajudava eles a ficarem de pé, né, e a lutar pelos seus direitos. E ela acabou batendo de frente com um lobby muito poderoso, que era o lobby dos proprietários de terra que alugavam as terras. Que eles emprestavam a terra e basicamente os pobres ficavam escravizados naquela terra para frente. Então ela ensinou os pobres a como se aproximar dos bancos para conseguir empréstimos. E aí as pessoas pobres da região conseguiram um pequeno gostinho de estarem empoderados. E aí é claro que isso não deu muito certo com os proprietários de terra, né, esses grandes senhores da terra. Eles também não gostavam, eles também tinham temor de que as pessoas se convertessem pelas irmãs cristãs ao cristianismo. Então, tinha um fazendeiro que não era educado, né, que não havia recebido educação. Então, os senhores da terra pegaram ele, deram uma certa importância para ele, falaram que precisavam dele, da ajuda dele, e fizeram uma espécie de uma lavagem cerebral nele, falando, olha, nessa situação agora as pessoas do Camboja já ocuparam as terras, os hindus estão perdendo espaço, e ele foi, enfim, incentivado a matar a irmã de maneira bastante violenta. E tinha muitas testemunhas do crime, dúzias e dúzias. Quando essas pessoas começaram a me falar desse momento em que ele cometeu o crime, eles dizem, ele pegou uma faca e ele ficava esfaqueando a irmã. E ele fala que naquele momento, se alguém viesse me impedir, eu também poderia ter matado essa pessoa. Que é como uma coisa magnética, assim. Na língua hindi tem tem o termo que é como se o sangue subisse para a cabeça. Quando o sangue sobe para a cabeça, você perde o sentido do que é certo e do que é errado. Então, ele sofreu o resto da vida pelo crime que ele cometeu. Eventualmente, a irmã da Rani Maria também era uma freira. E ela eventualmente conseguiu ir visitá-lo, mas demorou 7 anos para que ela conseguisse ir lá. É claro, havia as pessoas na igreja que diziam, você é cristã, Deus, o Senhor perdoa, mas não foi fácil para ela chegar a estar nessa posição, né? Então foi um processo de 7 anos para surgir a coragem de estar de frente com ele. Ela sabia que Deus havia perdoado ele, mas para um ser humano é um passo mais longo. E aí, eu sinto que o crédito é dado à irmã Selmi ou algo assim. Existe um festival indiano muito poderoso, muito importante, e esse festival celebra os elos entre irmãos e irmãs. Só que muitas pessoas que não nascem assim, eles se aceitam assim por um elo que eles colocam, né, algo chamado Rakhi, algo assim, no punho um do outro. Só que agora, quando ele olha isso, ele vê o Rakhi, ele vê que ele é o irmão da irmã, cuja irmã ele esfaqueou até a morte. Então agora, sempre que ele está de frente com essa irmã, ele também é lembrado sempre do crime que ele cometeu. E ele me disse que foi como... Tem, por exemplo, essa medicação que vai entrando bastante devagarinho no seu sistema. Ele viu que esse relacionamento foi como que ele mantém com essa irmã, né, com a irmã Selmi. Ele vai encontrá-la todo ano. Já tem sido 18 anos, né?
Então, tem esse elo de irmão e irmã. Ele foi aceito por ela e a aceitou também, e foi aceito como um membro da família dela. Então, ele esteve presente, por exemplo, quando a mãe da irmã Selmy faleceu. Enquanto eu fazia o documentário, né, ela faleceu. E ele estava lá quando ela faleceu. Então, todo ano, em uma celebração, ele está lá. Ele encarou o que ele fez, ele aceitou o que ele fez. E ele abraçou esse novo papel. Isso é algo muito difícil de fazer. Quando eu estava assistindo o documentário, eu senti como a irmã Selmy, a bondade dela, rezando por ele, visitando ele na prisão. E todo esse processo de abrir o coração, perdoar, ser gentil, inclusive fazer dele o seu irmão, isso tem um impacto na transformação dele. Facilitou muito a transformação, muito mais dele do que se ela tivesse odiado ele. Então, o poder da bondade dela parece que impactou ele, inclusive para ele sentir culpa também. Então isso é algo que me pareceu muito poderoso. Alguém me falou que se ele não tivesse recebido esse amor, visto essa transformação, seu próximo passo seria sair da prisão, assassinar os senhores da terra que o instigaram, fugir e se tornar um criminoso pro resto da vida, porque ele tinha feito amigos o suficiente entre os criminosos. Mas esse amor foi suficiente para ele seguir em outra direção. O Swami Samtana, algo assim, que é o irmão da irmã, né? Ele também passou por esse processo, né? Ele foi útil também no processo de perdão. Ela diz, ele não é de fato o irmão dele, ele age como se fosse. Ele é um padre, de fato, né? O nome dele é Padre Michael. Mas ele se transformou em Swami Sadanand, que é o que significa... Sadanand significa sempre feliz. Para ele, essa persona é porque ele queria se sentir próximo dos mestres indianos. Então ele costumava ir nas prisões, ele ia ensiná-los, ele ensinava práticas de meditação para eles, yoga. Antes de eu pudesse filmar, eu tive que encontrar o Swamiji e ele primeiro insistiu que primeiro eu sentasse com ele em meditação antes dele concordar, porque ele queria decidir se valia a pena ajudar ou não a fazer esse filme, assim, se era correto. E a sua igreja, templo, o que quer que você queira chamar, todos os símbolos de todas as religiões estavam lá. Então é muito triste que ele tenha falecido durante enquanto o filme era feito. Era uma pessoa maravilhosa. Eu gosto muito dele falar que você pode gostar do dia e da noite. Você precisa ir para além de bom e mal, você precisa transcender isso. Então, esses casos de Samandar e também de Ajmal Kassaps, algo assim, essa história, eles não teve os casos não tiveram uma continuação, né? Por exemplo, um dos casos, ninguém sabe bem o que ele estava... Ele matou as pessoas e ele não sabia bem o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo por dinheiro, né? A outra pessoa, quando ele fala que o demônio veio, por exemplo, ele fez no ônibus. Ele não estava pronto e aí essa voz... Vai, faz. E aí ele teve coragem de fazer. No sentido, eles mesmos não tinha algo que era eles mesmos querendo fazer. Eu até gostaria de dizer, sim, eles não queriam ser assassinos. Às vezes é como se quando alguém consegue capturar a mente deles e estimulá-los a fazer isso, né?
Então tem questões econômicas. Eu acho que também tem muita pobreza e violência. Porque a gente fala de um certo tipo de violência, mas e a violência da fome, por exemplo? E a violência de não poder, por exemplo, pagar por estudos, educação? A violência de ver seus irmãos e irmãs passando problemas, né, de dia e de noite. Então isso também é uma violência. E eu sinto que esse tipo de violência econômica, ela é perpetrada tão amplamente no todo mundo e a gente também, isso acaba culminando, né, na violência física que nós vemos hoje. Isso é o que eu acredito. O que você está dizendo é que essa violência física tem causas mais profundas e mais profundamente enraizadas, conectada com violências econômicas, por exemplo. O Adnan Kassab, por exemplo, quando ele estava falando do quão pobre, quanto ele não tinha roupas e comida, o quanto ele estava sofrendo. Então, essa violência também está enraizada nisso, no sentido. Sim. Kia diz algo que é muito belo no meu filme, que me sinto impelido a dizer. Não perdoar é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Mas é você que está tomando o veneno, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com esse filme. Isso é uma citação famosa, eu acho que é de Santo Agostinho. Falando, né? Eu não fui eu que inventei isso, mas eu compartilho, né? Kia, tem algo mais que você queira compartilhar? Gostaria de dizer que eu estou muito grata de você ter criado a oportunidade da gente poder compartilhar, né? E todos que estão assistindo, é um momento maravilhoso da gente se reunir, né? De trazer atenção para a possibilidade de ampliar o perdão na nossa própria vida, né? E cada um de nós deveria ser lembrado disso. Todo mundo sabe, então vale a pena lembrar e praticar. Porque nós estamos trazendo mais amor para o mundo. Isso é uma contribuição muito bela, né? Maior contribuição que a gente pode trazer. Compartilhar amor, trazer amor para o mundo. É assim que a gente traz paz para o mundo. Então, muito obrigado. Então, bom, a gente vai fazer uma meditação em silêncio. Então, a gente vai tocar o que a gente chama do mantra Salawe, que é o mantra da clara luz. Então eu acho que o perdão definitivamente traz uma luz. Então, encarar a escuridão é uma forma de, quando você faz isso, você pode trazer a luz para ela, né? Se você não encara a escuridão, a luz não tem como estar lá. Então eu gostaria de finalizar assim, e a gente vai fazer o silêncio e meditar, e também toda a nossa audiência. Eu creio que todos nós, qualquer que seja a nossa jornada, o nosso processo interno do perdão, que cada um de nós está passando pessoalmente, isso realmente é muito pessoal, né? Eu creio que isso abre, a gente pode se abrir para muitas possibilidades de transcender, né, isso e encontrar o nosso propósito. Então a gente pode contemplar isso. Sorry.
Então, por esse momento, eu acho que toda a nossa Cyber Sangha, nossa audiência ao redor do mundo, sintamos que estamos todos conectados uns com os outros e a trajetória pessoal de cada um no perdão, né? Nós estamos juntos para apoiar uns aos outros. A gente envia o apoio a todo mundo, eu envio o meu apoio a todo mundo, eu recebo e envio o apoio para todos. Eu encorajo que todos façam isso também. Que você sinta que você não está sozinho, sozinha na sua trajetória de perdão. Todos nós estamos aqui juntos. Obrigado. Obrigada. Então, antes de nós encerrarmos a nossa conversa, Swati aqui, se vocês quiserem falar alguma mensagem final para a nossa audiência, o que quer que vocês queiram dizer, por favor. Eu gostaria de encorajar todos que carregassem o foco do amor e do perdão nesse dia e em todos os dias. Eu agradeço com gratidão pela sua oportunidade. Eu apenas gostaria de expressar minha gratidão por todos vocês, por me permitir fazer parte desse momento maravilhoso juntos. Então, obrigado de novo a todos vocês. Eu também gostaria de agradecer a toda a equipe da nossa Cyber Sangha, que estava aqui por trás das câmeras me ajudando a fazer essa entrevista. E a equipe que estava aqui, né, por trás, que ajudou, as pessoas que estão sempre lá, o tempo todo, com todos os problemas com tecnologias, as questões. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que me ajudou a fazer esse Facebook Live funcionar. Tudo de melhor. Obrigado a todos.